Olha a palavra que eu vou te dizer. A gente só vive aquilo que tolera. Vou repetir. Você só vive aquilo que tolera. E quando o Cariani viu o pai vivendo aqui, ele disse, eu não tolero isso pra minha vida. Ele disse, o chega. Mas o chega sozinho não faz nada. E ele em seguida tomou o quê? Uma decisão. E aí, ele não buscou atalhos. Olha o que ele está dizendo. Eu não fui genial. Eu vivi uma jornada. Eu não tive atalhos, eu não tive sorte, essa é aquela sorte. Eu construí um caminho, passo a passo, uma jornada. Pega essas 6 palavras. Primeira coisa que estou decifrando dele. Chega, ele deu um chega. Ele viu que o pai estava vendo, se isso eu não vou viver. Chega. Depois ele tomou uma decisão. Uma decisão acompanhada de ação. E o terceiro, ele viveu uma jornada. Pega, aqui tem um homem de resultados, um homem de sucesso, um homem que está te ensinando a trilhar um caminho de êxito. História triste todo mundo tem, Paulo. Então a minha história não é diferente da maioria das pessoas. Talvez a minha grande diferença é que desde os meus 14 anos eu enfiei na minha cabeça que eu ia ter uma vida diferente. Eu enfiei na minha cabeça de que os meus filhos não passariam por isso. Eu enfiei na minha cabeça de que eu ia ter dinheiro. Uma cena, eu sempre comento que uma cena que marca muito a minha infância é meu pai sentado na beira da cama com um relógio Oriente, sabe? Oriente, de corda, dando corda no relógio. Cabisbaixo, de cabeça baixa, se sentindo extremamente humilhado porque a esposa dele, ao qual ele sempre proveu, saía de casa para fazer faxina e ele incapaz de saúde para poder trabalhar. O homem se sentia sem a menor dignidade. Nada. Acabou. Eu sentei do lado dele, quietinho, ele pegou no meu braço e falou assim, filho, me prometa uma coisa. Me prometa que você não vai trabalhar a tua vida inteira para os outros e um dia você vai ter o seu negócio. Porque o teu pai trabalhou a vida inteira na empresa e agora eu não tenho nenhum lugar para trabalhar. Com 12 anos de idade, quando meu pai disse isso, eu tive uma decisão. Eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou ser químico para ter uma empresa química, porque meu pai trabalhava numa empresa química, para dar um emprego pro meu pai. Que lindo. Com 12 anos de idade eu sabia o que ia fazer, com 14 eu fiz curso técnico, com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar na área como auxiliar de laboratório, limpando vidraria. Com 16 anos de idade eu fui contratado por uma multinacional, 14 anos de idade você tirava a carteira na época, tá pessoal? 16 anos de idade trabalhando numa multinacional, com 18 anos de idade eu consegui um cargo de liderança, com 19... Com 18. Uau. Com 19 anos de idade eu já era gerente, o meu diretor mandou colocar um cavanhaque. Para parecer mais velho. Para parecer mais velho. Com 24 anos de idade, eu fui trabalhar numa empresa. Com 30 anos de idade, eu comprei 50% dos ativos dessa empresa que eu fui trabalhar. Caraca. Essa foi a minha história. Resumidamente. E com 30 anos, daqui dos meus 30 agora. É uma indústria química. Fabrica princípios ativos de medicamentos e tem uma área automotiva que fabrica produtos químicos para a indústria automotiva. Caraca. E aí, dali para frente, foi isso. A tua carreira foi crescente, de 14 anos. Eu falo que eu nunca fui um cara genial, né? Porque, por exemplo, tem gente que é genial. O cara pega, por exemplo, ele tá vendendo garrafa, ele vende água na praia. E aí ele vende água na praia, aí ele começa a comprar mais garrafa, aí ele distribui garrafas pros caras venderem pra ele, daqui a pouco ele tem uma distribuidora, daqui a pouco ele compra uma companhia de água, daqui a pouco ele compra a fábrica da Coca-Cola de água e monta a fábrica dele. Isso é um cara genial. Eu não, eu fiz o caminho normal. Eu estudei, de acordo com a minha formação, eu fui aumentando a minha renda, peguei uma parte da minha renda, empreendi em negócios, continuei como funcionário, esses negócios maturaram, começaram a me trazer dinheiro, eu coloquei mais dinheiro e fiz desse negócio muito grande, peguei esse negócio grande, vendi, peguei um capital alto e comprei 50% da fábrica. Uau. Olha, deixa eu decifrar. A gente precisa decifrar. Eu fiz o caminho convencional. A gente precisa decifrar o resultado das pessoas. Lembra, sucesso não acontece por acaso. Eu costumo dizer que sucesso é decisão. Pronto, tá aqui, ó. Pra mim, sucesso é decisão. Aí aqui, ó. Olha lá, ó. Então, a primeira coisa, né? Eu decifrando aqui os resultados, o comportamento, a mentalidade do Cariani, ele disse um chega. Ele viu a situação do pai e disse, chega, eu não vou viver isso. Chega. Começou a trabalhar aos 14 anos, mas ele disse, chega. Olha a palavra que eu vou te dizer. A gente só vive aquilo que tolera. Vou repetir. Você só vive aquilo que tolera.
E quando o Cariani viu o pai tolerando, vivendo aqui, ele disse, eu não tolero isso para minha vida. Ele disse, o chega. Mas o chega sozinho não faz nada. E ele em seguida tomou o quê? Uma decisão. A decisão de começou a trabalhar duro, a estudar duro aos 14 anos. E aí, ele não buscou atalhos. Olha o que ele está dizendo. Eu não fui genial. Eu vivi uma jornada. Eu não tive atalhos, eu não tive sorte, essa é aquela sorte. Eu construí um caminho, passo a passo, uma jornada. Eu cresci, fui aumentando o desempenho, faturamento, fui progredindo, promovido, fiz um negócio, vendi um negócio, comprei a outra. Então, pega essas 3 palavras. Primeira coisa que estou decifrando dele. Chega, ele deu um chega. Ele viu que o pai estava vendo, se isso eu não vou viver, chega. Depois ele tomou uma decisão acompanhada de ação. E o terceiro, ele viveu uma jornada. Pega, aqui tem um homem de resultados, um homem de sucesso, um homem que está te ensinando a trilhar um caminho de êxito. Uau, fala mais. E foi isso, e assim, você atingiu os pontos todos, já fez a leitura crítica do que foi minha vida. Minha vida foi uma vida de medo. Medo do quê? Medo de ter o futuro do meu pai. Uau. Então, eu atribuo muita qualidade ao medo, tá, Paulo? Também. Sabe por quê? Porque o medo, quando bem utilizado, te faz levantar da cama mais cedo. Uhum. O medo, quando muito bem utilizado, te faz pensar mais uma noite antes de tomar uma decisão. O medo, quando muito bem utilizado, te faz pensar 2 vezes antes de comprar algo pro teu prazer, do tipo, poxa, eu tô com a minha empresa voando, um amigo chega e fala assim, vamos comprar um barco? Aí você, vamos, tal, você tá ali tomando uma com o cara, você, não, vamos, isso que a gente faz aqui. Aí à noite você olha e fala assim, cara, pô, eu vou tirar R$1 milhão da minha conta, minha empresa tá voando. Aí você tem medo. O medo te impede de atravessar uma avenida com os carros passando. Ou seja, o medo te mantém vivo quando bem utilizado. As pessoas falam muito da coragem, como se o medo fosse sinônimo de covardia. Não confundam covardia com medo. Fala mais. Covardia e medo são coisas diferentes. Covardia é quando você tem tudo na tua mão, de prós e contras, mas você não tem a coragem de avançar. Ou porque você é um acomodado, ou porque você é um medroso. Uhum. Medo é dominar com mais qualidade, com mais competência as variáveis. Fala, opa, eu não estou me sentindo seguro. Ou seja, falta o quê? Mais variáveis a serem analisadas. Como eu tenho medo, eu vou me preparar mais. Como eu tenho medo, vou me cercar das pessoas certas. Como eu tenho medo, vou me precaver mais. Como eu tenho medo, vou planejar mais. Mas vou agir. E o medo, quando é muito utilizado por uma pessoa que não tem covardia, vira a voz da consciência. Uau. Por exemplo, eu moro relativamente distante daqui. E o meu medo de chegar atrasado num compromisso com um cara que eu admiro como você, eu saí mais cedo. É isso aí. É isso aí. O medo planeja, o medo previne, o medo te deixa precavido, o medo te faz planejar, o medo te faz te cercar das pessoas certas, das ferramentas certas, dos recursos certos. Só não confunda medo com covardia. Isso. Tá? Porque aí o covarde é o cara que não vive, né? Covarde é o cara do médio. Não existe, todo cara covarde, ele é médio. Não existe outro cara diferente. Ele é médio. Ele não é fraco. E ele não é forte. Por que ele não é fraco? Porque como ele é covarde, ele guarda tudo, ele retém tudo, ele não perde um dia de trabalho, ele não falta, ele não ousa, ele é Caxias, cara. Então ele não vai se ferrar, ele não vai ousar, não vai se ferrar, não vai quebrar, mas também ele nunca vai conseguir ser grande. Por quê? Porque ele vai ser médio, cara, nasceu pra ser médio, ele é covarde, acabou.